Ô João Batista, afinal está saindo aqui, eu vou fazer o meu vídeo sobre São Ludgero. Eu fiz até um roteiro aqui, uma coisa informal, porque senão ia virar uma novela, porque me une realmente muitas coisas com São Ludgero que eu considero, junto com Orleans, junto com Tubarão, a minha cidade natal. Porque, na verdade, eu nasci ali na Taipa. E o córrego que hoje separa o município de São Ludgero do município de Orleans passava exatamente nos fundos da minha casa. Depois, nesse meio tempo, até a margem direita do Rio Braço Norte, a parte de São Ludgero, da margem direita, foi transformado num efêmero, num município de colônia, que durou aí uns 2 ou 3 anos, não sei, e que com satisfação eu devo dizer que foi novamente um encontro meu com o São Ludgero. Eu era deputado estadual e foi a minha colaboração a reunificação dos dois municípios formando São Ludgero que nós temos hoje. Então, eu nasci em São Ludgero ou Orleans, ali naquele córrego da Taipa. Essa é a primeira observação. Eu morei ali 3 anos só e eu tenho 2 lembranças que eu até transformei em 2 telas que eu anexo aqui. A primeira delas é assim muito... é de uns elefantes que passavam pela Estrada Grande, como a gente chamava ali na frente. Havia um circo em Orleans e esse circo ia para Braço Norte. São Ludgero era tão pequenininha que o circo nem parava em São Ludgero, ia para Braço Norte. Eu tenho uma leve ideia desses elefantes e eu fixei numa das minhas telas ali, que não são de grande pintor, mas são de alguém que tem alguma memória ou alguma imagem primeiras da sua vida. A segunda imagem que eu tenho do tempo que morei ali na Taipa, menos de 3 anos, é dos tropeiros. Os tropeiros desciam a serra e paravam ali em casa, soltavam os animais, soltavam e ficavam na cozinha lá em casa, que eu lembro, contando história, eu sei lá, falando com meu pai, e eu ficava acocorado ali escutando aquilo. Isso está numa outra tela que eu anexo aqui. Mas o que acontecia é que enquanto a gente ficava ouvindo histórias ou eles contando histórias, os animais saíam para as nossas roças e comiam a mandioca, comiam o milho, e, enfim, meu pai se incomodava. Meu pai era um homem que era incapaz de dizer não. Então, em vez de cercar tudo e dizer, olha, aqui não entra mais ninguém, ele preferiu vender a nossa terra, a nossa residência ali na Taipa, e comprou na serraria que ficava ali perto de Orleans, naquele tempo aos 3 quilômetros do centro. Hoje já é quase o bairro de Orleans, ali na São Ludgero. São as minhas primeiras imagens de São Ludgero. Eu voltei a São Ludgero, tinha uns 5 ou 6 anos, veja que coisa interessante, para ver o primeiro avião da minha vida. Na verdade era um teco-teco teco-teco era aqueles aviões de 2 asas, né? Do Varelinha. O Varelinha era um piloto meio lendário da ocasião, célebre porque ele passava com teco-teco por baixo da ponte de Tubarão. E interessante que quando ele ia buscar muito aviõezinhos nos Estados Unidos. E então ele morava, depois desse tempo, ele morava em Florianópolis e voltou para São Ludgero, para Tubarão, para morar na Vila Moema. Acontece que isso foi nas vésperas da grande enchente de 74. Ele deixou os móveis dele com os sons que ele tinha trazido dos Estados Unidos, a televisão naquela época, né? E foi buscar o último avião, que ele ia buscar aviãozinho nos Estados Unidos.
quando chegou lá pelo sul dos Estados Unidos, nas Antilhas, onde ele fez a primeira pousada, ele viu os jornais que diziam destruída a cidade do sul do Brasil, né? E os enchentes de Tubarão, que por azar dele, ele que tinha arrumado tudo a casa para ir morar na Vila Moema, a enchente levou os móveis, levou tudo que ele tinha. Mas essa é a minha segunda lembrança. Eu fui a São Lugero, havia uma festa, e nós ficamos vendo porque ia chegar um avião, que naquele tempo, imagina, estou falando lá de 1942, mais ou menos, era uma novidade absoluta, né? Daqui a pouco lá vinha aquele enorme pássaro pousando ali onde naquela época, depois mais tarde, seria um campo de futebol. Hoje é cidade, lógico, né? Mas foi o primeiro avião que eu vi na minha vida, em São Lugero também. Na verdade, 10 anos depois, quase 18 anos depois, eu entrei no seminário de São Lugero. Eu tinha 11 anos, portanto foi em 1948. Eu cursei ali no seminário de São Lugero, que eu também anexo uma fotografia de como era o seminário de São Lugero naquela época. Eu cursei, fiz a admissão ao ginásio, naquele tempo se fazia a admissão ao ginásio, porque na minha escola lá em Orleans, no Morro da Erva, só tinha o primeiro, segundo e terceiro ano primário. Então a gente fazia um ano de admissão para entrar no ginásio. E fiz o primeiro ano do ginásio em São Lugero. Depois fui para Azambuja, onde concluí o ginásio e o colégio, até 1954, 55. Ali em São Lugero eu conheci o padre José, que era vigário, mas lecionava matemática. Ele era muito severo, o padre José. Todos tinham medo do padre José, mas ele era um líder, viu? Ele era um certo líder regional. Torcia muito pela UDN, que era o partido naquele tempo, da União Democrática Nacional, contrariamente ao padre de Orleans, que era o padre Santos Esprícigo, que era também, aliás, o padre de Uruçanga, o padre Agenor Neves Marques, que era muito do PSD. Então uns excomungavam os eleitores do PSD e o outro absolvia os eleitores do PSD, da UDN. Eram coisas daquele tempo muito interessantes. Mas o padre José era uma personalidade incomum. Vejam que uns 40 anos depois, eu estava já aqui em Brasília, no meu gabinete no Ministério da Educação, creio. Daqui a pouco me telefonaram, diz aqui é o padre José que está falando. Eu digo, padre José São Lugero, mas eu estou aqui em Brasília. Vocês sabem que ele era diretor do Colégio de São Lugero, e no Colégio de São Lugero, como ele era um grande educador, era considerado assim severo naquela época, vinham alunos de todo o Brasil. E a essa altura, 40 anos depois, o padre José, portanto, já com seus 70 anos, já se recuperando de um derrame, ele andava meio capengando de uma perna. O padre José saiu pelo Brasil de ônibus a visitar os antigos alunos dele. Então ele tinha alunos em Brasília, que era eu, por exemplo. Visitou, parou lá em casa um dia. Me lembro que ele vinha chegando de Recife, passando por Salvador. Numa outra ocasião ele foi ao Mato Grosso, onde ele foi visitar um ex-aluno dele também, que era o governador de Mato Grosso, depois foi ministro da Agricultura, o Maggi, sei que Maggi, qualquer coisa assim, era ex-aluno do colégio. Bom, deixa para lá. Mas uma outra personalidade que eu conheci, bom, lógico, o Monsenhor Frederico Tombrock. O Monsenhor Frederico Tombrock era um padre alemão que durante uns 40 ou 50 anos cuidou de São Lugero e de toda aquela área
eu vinha conhecê-lo já numa cadeira de rodas, mas com toda aquela majestade de quem realmente era considerado alguém que tinha autoridade sobre todos os outros. E a terceira personalidade que eu conheci, que se tornou meu grande amigo posteriormente, foi um atleta, o Luiz Schlickmann. O Luiz Schlickmann era professor pai esses garotos que são donos hoje dessa moderna indústria de plásticos ali de São Lugero. O Luiz Schlickmann era um grande atleta de vôlei. E eles criaram, o técnico era o Padre José, um time de vôlei chamado O Aventureiro. Vocês sabem que O Aventureiro foi vice-campeão brasileiro do que nós chamaríamos hoje da Superliga. Ele só perdeu em São Paulo. E perdeu porque colocaram a disputa à noite. Em São Lugero não tinha luz elétrica. Aqueles faróis do jogo noturno estorvava os atletas e o time voltou vice-campeão. Ele tinha ido de caminhão até Florianópolis e Florianópolis a São Paulo de ônibus e a volta a mesma coisa. O caminhão da cooperativa de São Lugero, tinha uma cooperativa muito forte já naquela época. Eu estava no seminário nessa época, foi portanto em 1950 ou 49 ou 50, que o São Lugero foi vice-campeão brasileiro de vôlei. O Luiz Schlickmann, depois, por causa do desempenho dele, foi inclusive convocado para a seleção brasileira de vôlei. E a primeira apresentação ia ser em Buenos Aires. Aconteceu que tiveram que voltar de Montevidéu, porque coincidiu que esse torneio de vôlei coincidiu com a queda do João Domingos Perón, aquele ditador argentino. Então foi suspenso o torneio, mas o Luiz Schlickmann foi convidado pelo Exército para se formar em Educação Física na Escola de Educação Física do Exército do Rio de Janeiro. Um personagem de São Lugero, cuja história merecia realmente ser recuperada. Eu sei que há um livro escrito sobre ele, mas ele é um exemplo dos muitos que São Lugero nos deu. Vamos adiante. Bom, eu voltei a São Lugero, depois me formei em Azambuja, passei um ano estudando filosofia, e Dom Anselmo, que nesse meio tempo fora nomeado bispo de Tubarão, precisava de um professor para o seminário de São Lugero. E eu me apresentei como voluntário para lecionar. Não sabia bem se eu ia continuar no seminário ou não, e para mim era interessante voltar. Então voltei novamente para São Lugero, agora como professor do seminário. E foi neste ano de 1956 que uma noite de começo de agosto, o meu quarto ficava no segundo andar, o terceiro andar, que era feito de casinhas assim, de janelas, bem estilo alemão, tem na foto que eu estou juntando aqui, ficava o dormitório dos meninos, eram 93 meninos. Pelas 10 horas da noite eu ouvi um barulho de meu quarto, no fundo do corredor ficava a capela, levantei e fui olhar, aquilo só se via chamas, tinha pegado fogo, não tinha mais jeito. A nossa primeira preocupação de todos nós professores trabalhavam comigo lá, eu lembro o padre Germano Peters, o padre Pacífico D'Agostinho, o padre Neve Capelé. Nossa primeira foi subir no terceiro andar e tirar aqueles 93 meninos, enquanto as chamas, num instante, tomaram conta de tudo, porque era tudo de madeira, mas conseguimos trazer os meninos para baixo, ainda pela escada, e contamos os meninos, faltava um. E o que se vai fazer? Alguém gritou assim, é o Kunz, e
Eu me mandei lá para cima. Se eu disser para vocês que 40 anos depois, o padre era um diácono ainda, Kelvin Kunz, que eu não conhecia, me telefonou aqui para Brasília, estou falando de 40 anos depois, portanto, em 2010, por aí, me convidando para ser padrinho da ordenação sacerdotal dele. Eu não conhecia, e nas conversas ele insistiu, ele ia se ordenar em Itajaí. Aí eu fui à ordenação, fui padrinho dele, e depois houve um jantar, e o pai dele me fez questão de me levar para o hotel. E eu digo, não, mas você não vai me levar para o hotel, fica aqui com os convidados, aquela coisa. Ele diz, não, eu preciso contar uma coisa para o senhor. Sabe o que ele me contou? Que ele tinha sido aquele menino que tinha ficado lá no dormitório enquanto o incêndio tinha tomado conta de todo o seminário, realmente. E quando vimos que faltava um, eu me mandei lá para cima, segundo isso eu me lembro. Ele me contou que eu peguei quase no colo e consegui descer com ele assim na escada, que o fogo já vinha lambendo, encostado na parede. Então o filho dele, que estava se ordenando naquele dia, quis que eu fosse padrinho dele, porque na expressão dele eu o tinha salvo naquela noite do incêndio. Mas enfim, é evidente que para mim, depois dessa história, foi mais uma coisa que me ligou ao seminário de São Lugero. Interessante que 10 ou 12 anos depois, eu já tinha criado a FESCA, hoje é Unisul. Eu estava no meu gabinete quando, de repente, veio alguém, entrou dizendo, pegou fogo do seminário, pegou fogo do seminário. Eu fui... Disse, isso foi há 20 anos atrás, eu tenho que fazer. Não, mas é aqui o seminário de Tubarão. Realmente ele tinha pegado fogo no seminário de Tubarão, que o Dom Anselmo tinha construído em substituição ao de São Lugero. E aí pegamos tudo que tinha e fomos lá ajudar a apagar o incêndio do seminário de São Lugero, que ali deu para apagar, que não foi o caso de São Lugero, o fogo consumiu totalmente, mas o povo de São Lugero reconstruiu o seminário. Ocorre que com a transferência depois dos seminaristas para o seminário de Tubarão, o seminário de São Lugero ficou vazio. Mas vejam como, querendo ou não, eu sou ligado a São Lugero. Eu tinha implantado e dirigia em Florianópolis a FUCAT, a Fundação Catarinense do Trabalho, a pedido do governador Conde Reis. E esta FUCAT, Fundação Catarinense do Trabalho, dividiu o Estado em várias regiões. A gente fazia levantamento de quem estava precisando de emprego e quem estava oferecendo emprego. E se montava cursos de treinamento para essas pessoas, adaptando, portanto, a mão de obra à demanda da mão de obra. E a fundação tinha 7, 8 regiões no estado e uma delas era a região sul. E nessa ocasião, então eu comprei, quer dizer, o estado comprou, eu comprei o seminário de São Lugero, onde eu tinha estudado, aquele que tinha se incendiado e que os são lugerenses reconstruíram, tinha comprado para ser sede da FUCAT da região sul de Santa Catarina. E foi isso durante muito tempo. Hoje eu creio que ele é um centro de treinamento. Mas, enfim, deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Foram transferidos, o convite está. Veja, o que eu posso dizer ainda, então, já terminando esse meu depoimento, porque já está longo demais. Nesse meio tempo, na FUCAT, a gente fez esse programa
E, em função desse programa, tive uma audiência com o ministro do Trabalho, e junto com o governador Condé Reis, e o ministro do Trabalho, que era o Arnaldo Prieto, o secretário executivo, que era o Jorge Furtado. Vejam que coincidência, o Jorge Furtado tinha sido a pessoa que tinha me conseguido o primeiro emprego quando eu fui para Porto Alegre para estudar na PUC, lá na universidade. E agora eles ficaram muito atentos e muito impressionados com esse programa da FUCAT que nós chamávamos de bolsa de trabalho entre mão de obra, entre demanda e oferta de mão de obra e treinamento das pessoas. E em seguida recebi o convite para vir para Brasília. Então eu vim para Brasília para ajudar a implantar no Ministério do Trabalho, que hoje é o CIMI, o Sistema Nacional do Trabalho, qualquer coisa assim, que mais ou menos se baseou nessa experiência da qual o Seminário Estrangeiro Comprado, de certa forma, fazia parte. Eu acho que mais ou menos esse profundo relacionamento meu com São Ludgero me torna quase um São Ludgerense. Ou ao menos cada vez que eu venho vindo de Orleans, indo para São Ludgero, e quando eu chego ali naquela estrada que hoje que passa na frente da casa em que eu nasci, ali na Taipa, quando a gente chega ali descendo para São Ludgero, onde antigamente, naquele tempo que era só a estrada grande, aquela por onde passaram os elefantes, eram as 7 curvas, porque aquela estrada fazia 7 curvas, né? E havia muitas histórias, havia aparições, havia muita bruxa, mas acabou isso tudo porque a nova estrada veio reto, acabou com as curvas e acabou com as lendas das 7 curvas. Mas eu confesso a vocês que quando vejo aparecer lá embaixo a minha São Ludgero, me emociona um pouco por ver hoje esta cidade tão bonita, um exemplo de trabalho, de organização, de ética, enfim, creio que eu devo muito da minha formação, daquilo que eu sou hoje, a São Ludgero. De modo que, viu, João Batista, foi um prazer para mim dar esse depoimento. Desculpa a maneira informal como eu fiz, mas você use como bem lhe aprouver. Um grande abraço para você e indo a São Ludgero, abraço todas as pessoas que lá ainda se lembrarem de mim. Tchau, tchau.